Olá, mulheres blindadas! Estamos aqui em mais um devocional, onde estamos lendo e aprendendo o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos estar lendo o capítulo 9, onde fala de um grande homem de Deus, Paulo, que era antes conhecido como Saulo e se converteu para estar pregando e evangelizando. Ainda vamos estar falando sobre a cura de Enéas e Dorcas, uma mulher que ressuscitou e Deus fez milagres, amém? Olha quanta coisa maravilhosa vamos estar aprendendo hoje. E vamos lá. E diz a palavra do Senhor, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor, uma luz do céu, glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que palavra maravilhosa, minhas irmãs, onde o próprio Jesus apareceu para Saulo e naquele mesmo momento ele ouviu a voz do Senhor. Eu me admiro porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é onipotente, ele é onisciente. E aqui ele se fez presente e se revelou para Saulo, porque ele tinha um propósito na vida de Saulo, mesmo perseguindo, apedrejando, ameaçando os discípulos de Jesus. Deus também tinha algo na vida de Saulo. Quantas vezes tem pessoas com coração duro, não querendo se entregar aos pés do Senhor, mas quando Deus tem planos nas nossas vidas, nada foge das mãos do Senhor. E aqui Saulo, Deus já tinha um plano para a vida dele. E lá no versículo 6, ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te vem fazer. E este homem, Saulo, passou 3 dias ali sem enxergar nada. E Deus usou uma pessoa improvável para levantar Saulo e assim ele poder se converter e se entregar nos pés do Senhor. E Deus faz isso na minha e na tua vida. Ele usa pessoas improváveis para me abençoar e te abençoar, para que nós possamos nos levantar, se conectar e unir propósito. Então Deus nos ensina hoje aqui, minhas irmãs, que quando Ele tem planos, propósitos para mim e para você, pode ser o tempo que for, Ele vai chegar com providência. E mais, naquele momento mais difícil, é onde Ele vai usar pessoas para abençoar e para levantar. E lá na frente fala que ainda fala da cura de Enéas, quando o próprio Pedro foi usado pelo Espírito Santo a curar Enéas, lá no versículo 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Aqui eu aprendo que há momentos que nós, mulheres, estão ali acamadas, paralisadas, desanimadas, mas o próprio Deus envia anjos ao nosso favor para dizer: ei, minha filha, se levanta. Eu não quero você assim não, cabisbaixa, triste, preocupada. Levanta, porque eu sou Deus que te sustento, que te fortaleço, porque mesmo nesse momento mais difícil, Deus, Jesus, usou os discípulos para que o nome dele viesse a glorificar. E hoje Deus faz a mesma coisa. Ele faz milagres, prodígios em nosso meio. E para finalizar esse capítulo, ainda temos a ressurreição de Dorcas. Eu começo a me alegrar porque esse capítulo é cheio de poder, da plenitude do Senhor, da glória do Senhor. Porque Dorcas era uma mulher de muitos afazeres, de ajudar as pessoas, ela bordava, ela cuidava, então ela era muito amada pelas pessoas. E lá no versículo 36 diz o seguinte: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras
e esmolas que fazia. E acontecendo naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então, levado ela, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas, as roupas que Dorca fizeram quando estava com elas. Então, vemos uma mulher aqui, discípula, que ajudava as pessoas. Então, quando ela morreu, muitas pessoas ficaram tristes, porque era uma mulher abençoada, uma mulher humilde, que cuidava, que ajudava as viúvas. Então, muitas pessoas estavam chorando, triste, preocupada. Mas Pedro, no versículo 40, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. Glória a Deus. Então, nosso Deus, ele faz isso, aleluia. Mesmo que aos nossos olhos carnais, aquela situação até de morte, que você não vê solução, está no fundo do poço, Deus, ele vai lá, te resgata do fundo do poço, te levanta, te ressuscita, te anima e te fortalece. Porque fala: ei, minha filha, levanta que eu sou contigo. Aleluia. Tu pensa que está sozinha, pensa que não tem ninguém te vendo, mas eu, Senhor, estou lhe vendo. Então receba essa palavra com poder, porque a graça de Deus está tão forte aqui, que eu posso imaginar como que foi, né, o milagre naquele dia que Deus operou na vida desta mulher. Então, a mesma coisa acontece na minha e na tua vida, quando o nosso Deus, ele está ali no controle de tudo, e quando nós estamos confiando nele, porque para ele nada é impossível. Que Deus te abençoe, minha irmã.